Olá, queridos. Bom dia, tudo bem? Então, vamos lá tocar mais uma vez no assunto, que é um assunto polêmico, né? Move paixões, né? Como o futebol e a religião, que é a política. Então, vamos embora, tá? Eu vou pegar e vou colocar uma situação, tá? Ó, você ouça muito bem o que eu vou dizer para não distorcer aquilo que eu vou falar, tá? Então, vamos lá. Quais são, na minha opinião, tecnicamente, tá? Em questões de ideias, projeto de governo, os melhores candidatos para presidente para esse pleito, de 2026. Pablo Marçal, Renan Santos e Augusto Cury. Agora, alguém me explica, tá? Veja bem, Lula não tem projeto de governo. O Flávio, embora seja uma pessoa com muito tempo, né, de parlamento, muito tempo de política, tendo advindo da linhagem do pai, que era uma pessoa que, com todas as limitações, era um homem com sangue na veia, e tudo ok, Bolsonaro, tudo ok, entendeu? Tá. Alguém me explica como que pode pessoas que técnica, funcionalmente e em termos de articulação política são mais preparados notoriamente do que os demais, estão lá embaixo das pesquisas. Eu quero que você me entenda, assim, que você entenda a minha indagação, tá? Isso eu estou te provocando, tá bom? A deixar de lado as paixões, tá? Tem gente que é assim, ó, tipo assim, se o Lula indicou, eu voto. Se o Bolsonaro indicou, eu voto. Irmãos, vamos lá, tá? Vamos ser sinceros. Olha o tamanho da barba. Tem que amar a barba. Então, assim, vamos ser sinceros. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Se nós não tivermos digamos assim, a nossa própria opinião, baseada naquilo que os candidatos oferecem, naquilo que os candidatos proporcionam, intelectualmente falando, em questões de preparo, tá? Então, assim, se nós não tivermos essa condição, nós somos como a ameba, que é considerada a forma humana, humana, a forma biológica mais simples que existe. Então, assim, nós não somos amebas, nós somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus, pessoas dotadas de senso crítico, de pensamento, de opinião, e temos que fazer o exercício crítico além das paixões. Porque o que as paixões nos levam? As paixões, que eu digo, política, religiosa, partidária, ela é política, religiosa, partidária. Política, religiosa e esportiva, ela nos leva a um âmbito chamado fanatismo. O que o fanatismo é? O fanatismo, ele nos cega. O fanatismo faz com que a gente faça vistas grossas para coisas que são graves e não exerçamos um senso crítico para aquilo que é importante. Então vamos lá, tá? Um por um. Eu apontei três, tá? Augusto Cury, tá bom? Em questões políticas, pouca experiência. Uma pessoa, pela sua trajetória como psiquiatra, né, e escritor, uma pessoa
digamos, inteligentíssima, o maior vendedor de livros do Brasil, já ultrapassou Paulo Coelho, graças a Deus, né, que Paulo Coelho, aquele endemoniado lá, não podia ter essa honra de ser o maior vendedor de livros do Brasil. Então, Paulo Cury o é. Ele só não tem aquele feeling, sabe, do pá, do confronto, do debate, da coisa. Irmãos, veja bem, mas é uma pessoa idônea, um médico, pós-graduado, reconhecido mundialmente, com ideias sensacionais. Sensacionais, entendeu? O brasileiro precisa sim de cura para a alma, precisa sim de encaminhamento para a sua visão. Porque veja bem, tá? Projetos de governo, esses superficiais, né, a nível PT e outros partidos, mudaram alguma coisa na mentalidade do brasileiro? Nada. Então o problema, como o Cury e o Marça fala, está na mente e na alma do brasileiro. Então por que nós vamos deixar de observar essas coisas como um questionamento plausível? Será que eles não estão falando a verdade? Eu tenho certeza que sim, tá? Porque quando eu vejo uma pessoa que vê esse governo, vê as coisas que aconteceram com Flávio e outras coisas tantas de para você, assim, resumido, de forma resumida, tá? A família Renan Calheiros. Todo mundo sabe que o Renan Calheiros e a sua dinastia não vale um ovo. E eles nunca saem da política. Alcolumbre, que é lá do norte também, ele tem um histórico familiar político, tá? Como que todo mundo sabe que o Alcolumbre é o maior engavetador de projetos comprometedores, inclusive a Vaza-Toga, né? A questão de impeachment de ministros e outros tantos, né, projetos que são pela lei partidária, com votação da maioria do Senado e da Câmara, tem que ser pautado. Alcolumbre e Mota não pautam anti-lei, mas eles sempre estão lá. Há quantos anos o Mota está? Há quantos anos Alcolumbre está? Há quantos anos Arthur Lira está? Há quantos anos Renan Calheiro está? Gente, tem cara assim da política, quando eu era criança, já tinha escândalo envolvendo o nome dos caras. Hoje eu tenho 52 anos. Até hoje os caras estão na política. E se eles estão lá é porque tem gente que vota. Agora vocês vêm me dizer que o problema da política no Brasil é o político ou é o brasileiro? Então, voltando ao que eu falei, tá? Vamos lá, tá? Alguém vai dizer que o MBL é puxadinho do PT, já expliquei para vocês aqui que não é, tá? Ah, porque lá falou, gravou um áudio, Arthur Duval e Renan, né, que eles fazem turismo, entre aspas, sexual, né, na Ucrânia, na Europa, porque eles gostam de loira, coisa e tal. Gente, isso é coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Moral? Não. Não é moral. Agora eu vou te dar uma coisa para você. Uma visão mundana, tá? Vamos esquecer o pastor Luciano, uma visão mundana. Se eu tivesse condições, entendeu? De ir à Europa, outros países e tal, entendeu? E viver isso que eles pautam ali, né? Embora hoje a minha companheira seja uma mulher de descendência africana linda, maravilhosa, logo vocês vão ver aí a gente vai colocar o casamento, né? Se tudo der certo, agora no começo do mês a gente casa. Tá todo mundo curioso, né? Vocês vão ver como Jesus é bom. Então, assim, mas digamos dentro desse âmbito, desse espectro de preferência, digamos, né, por beleza estética e tal, as escandinavas, não digo eu,
na preferência do Renan, do Arthur, né? Ucraniana, norueguesa, finlandesa, sueca, elas são esteticamente falando lindas, parecem uns anjos. E o fato de um jovem ímpio, mundano, ir lá para se relacionar com essa preferência, digamos, estética feminina, não desabone nada os caras. Porque veja bem, aonde dois querem, perdão, um não quer, dois não fazem. Então, assim, eles não foram abusar nenhuma menina, eles foram lá curtir a vida, né, como jovens, né, que são. Agora um pouquinho mais de idade o Renan, né, que é o fundador do Partido Missão. O que você acha mais grave, moralmente falando, tá? Pessoas que roubam, pessoas que vivem envolvidas em escândalos, como é o caso do Lula e família e companhia, pessoas que têm a sua moral questionável, já falei e volto a falar. Tá? Ó, veja bem, eu vou falar uma coisinha para vocês, tá? Existe lá em Canoas, porque eu não estou mais em Canoas e por isso eu vou falar para vocês, uma facção criminosa chamada Os Colombianos. Um dos colombianos entrou em contato comigo e me ofereceu dinheiro para mim reabrir a igreja. E eu disse que não, tá? Existe uma outra facção dentro de um bairro onde eu tinha a igreja lá e todo mundo me conhecia, tá? O chefe dessa facção mandou um áudio para mim, tá? Eu tenho testemunhas que ouviram esse áudio, tá bom? Me oferecendo dinheiro emprestado para mim reabrir a igreja, tá bom? Então não repara que agora é 7 horas da manhã. O vídeo vai ser postado depois, mas é bem cedo, eu acabei de acordar. Então ainda a minha alma está voltando pro corpo. Então assim, eu não quis. Agora, como que o filho de um presidente que marcou a história do país, sabedor da origem dos recursos do Vorcaro, vai lá e pega dinheiro sob o pretexto de que era dinheiro privado? Não. Vamos parar, gente. Vamos parar, tá? Vamos parar. Então, o que é mais imoral? Um político cuja bandeira é o conservadorismo, é os bons princípios, né? As pautas cristãs, vai e pega dinheiro com um mafioso, o grande chefão do Brasil, tá? E os outros, né? Como no caso do Renan, gostava de loira. Vamos resumir, gostava de loira, tá? O Arthur tomou uma reprimenda lá da Lespe porque falou bobagem, entendeu? Pegou mulheres ali numa situação de vulnerabilidade, mas não abusou ninguém. Vamos ser sinceros. Tu chega de fora, a mulher ali é atraente, se atrai por você e ela se relaciona. Isso, veja bem, numa ótica humana, carnal, secular, ímpia. Não estou falando de evangelho, estou falando de seres humanos, política e coisas que são in natura do ser humano. Então, assim, o que é pior? Uma pessoa que paga de santo e por baixo dos panos está com a vida toda envolvida em coisas ilícitas, né? Vamos dizer assim. Ou aquele que é ímpio, político, entendeu? E faz coisas que um jovem empresário com condições faz.
que é normal. Eu conheço várias pessoas, entendeu? Eu poderia falar para vocês de pessoas que eu conheço, que são da minha família, que foram para o exterior para fazer coisas assim nessa área sexual, tarará, tarará. Não quero expor, mas tem, entendeu? Então tá. Augusto Cury. Quem tem algo para falar contra esse homem? O homem é uma bênção. O pessoal vota? Não vota. Essas coisas não entram na minha cabeça. Agora vamos ao mais polêmico, tá? Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tem muitas coisas parecidas com o Milei. Por exemplo, o Milei, para quem não sabe, ele é rico, tá? Ou seja, não está nem interessado em questão de dinheiro por política, né? Ou política por dinheiro. Um cara radical, de língua pesada e do confronto. Revolucionou a Argentina. O Bukele, família rica, linguagem pesada, pessoa de atitude. Revolucionou El Salvador. Vocês estão entendendo a situação? Então assim, ó. Porque o Pablo Marçal ganhou dinheiro vendendo curso. Gente, ele botou uma arma na cabeça de alguém para forçar a comprar os cursos de mentoria dele? Não. É um produto digital, compra quem quer. Porque quando o Pablo Marçal tinha 17 anos, ele trabalhou para uma empresa que se envolveu numa situação lá e tal. Era funcionário. Ele não era o responsável pela empresa. Ele era um jovem. E se hoje ele tem, o Pablo Marçal deve ter uns 38, 40, não sei. Acho que tem mais de 40, né? Para ser candidato a presidente tem mais de 40. Mas olha a mentalidade do cara. Olha a coragem, o ímpeto, o sangue na veia que o cara tem. Aí vocês ficam olhando para vocês, eu estou falando daqueles que são contra. E o cara pegou e no momento de emoção quis que uma pessoa, uma mulher, né, levantasse da cadeira de roda. A mulher não levantou, porque quem sabe não é o dom dele. Amém por isso, pode acontecer, entende? Porque levou as pessoas lá para uma floresta, para uma montanha, e aí teve que vir os bombeiros para resgatar. Gente, isso aí acontece o tempo todo em retiro de igreja, nos mercenários não, nos... Não é mercenários? É mercenários? Não. Aquele grupo, né, que se criou de homens de atitude. Eu acho que é mercenários, não é mercenários. Esqueci o nome, entendeu? Então, assim, pessoas que vão aleatoriamente para acampamentos e montes, coisa parecida. Gente, isso é coisa que acontece. No que isso denigra o cara? Sabe qual é o problema que as pessoas têm de implicância com o Pablo Marçal? É que ele fala na lata. E outra coisa é a inveja que o povo tem, porque o cara é rico, o cara é bilionário, o cara tem muito dinheiro. Gente, eu particularmente, eu admiro o Pablo Marçal. Admiro o Elon Musk, admiro o Jeff Bezos, admiro o... Esqueci o nome dele, tá? Eu ia falar de um outro milionário. Então, assim, são pessoas que fizeram acontecer do nada e foram bem-sucedidos. Então, nós que somos pobres, eu me incluo nesse hall de pessoas que não tiveram o privilégio de enriquecer, nós não podemos olhar com inveja e nem com raiva de quem prosperou. Mas nós temos que usar a prosperidade alheia como fonte de inspiração, desde que a mesma não venha por meios ilícitos, como aconteceu com alguns candidatos que estão à frente aí do pleito. Então, para um bom entendedor, a meia palavra basta. Queridos, mais uma vez, tá? Eu estou no propósito da oração no monte, na madrugada, tá? Ontem
por uma questão assim de compromissos, né? Eu fiz a oração no monte, gravei o vídeo, botei no shorts dessa campanha de 21 dias de oração e conto com a ajuda de vocês, tá? Existem pessoas que não têm condições de estar na oração, não têm condições de ir ao monte e a Bíblia nos ordena, orai uns pelos outros, né? Jesus, quando falou para Pedro, Pedro, ó, eu te darei as chaves do reino, tá? Tudo que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Não é para Pedro, é para qualquer pastor, tá? Lá em Apocalipse, quando Jesus explica o mistério das 7 estrelas que está na sua mão direita, ele diz, são 7 pastores das igrejas da Ásia. Então o pastor, ele está na mão de Deus. E ele tem sim, tá, dado por Deus a autoridade de interceder, orar e abençoar aqueles que assim necessitam e precisam de um milagre. Então eu estou nesse papel, na brecha, orando e coloquei para vocês a minha situação, como falei para vocês, esse ano só no dia 7, tem um tempão para mim poder, digamos assim, me manter, me alimentar, essas coisas todas, sabe? E Deus com certeza vai te abençoar, tá? Então assim, a gente fez essa campanha 21 dias, quem puder ajuda com R$ 21, né? E Deus com certeza vai abençoar a sua vida. Tá bom, queridos? Abração. Ó, vote com a mente, não vote com o coração. Um abraço.